Sejam todos bem-vindos ao programa Manhã Viva. É uma alegria estarmos juntos no dia de hoje. Já convido a todos a estar bem atentos, porque o nosso assunto hoje é um assunto assim que fala um pouquinho de cada um de nós, né? Fala da nossa vida, fala do que nós vivemos. Nós temos hoje como um tema tão importante, mitos e verdades sobre os sentimentos de solidão. Quem é que não tem solidão? E também vamos falar um pouquinho sobre o que é doula, o papel da doula na gravidez e todo o processo, antes, durante e depois. Então, sejam todos bem-vindos a esse assunto. Vou estar com a Inês e com a doutora Maria para falar um pouquinho para nós. Hoje é um dia que nós vamos aprender. Então, já quero convidá-los também para nós rezarmos, como sempre fazemos. E queremos colocar tudo isso no coração de Nossa Senhora. Ela que é a mãe, ela que nos conduz, ela que nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, falando um pouquinho, né, para que você também acompanhe o que nós vamos falar no dia de hoje no nosso programa. E vamos falar sobre solidão. Então, hoje falaremos sobre mitos e as verdades sobre a solidão. Segundo o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, um estudo com mais de 1.200 pessoas entre os 50 e os 101 anos concluiu que 20,4% são mulheres e 7,3% são homens. As pessoas com menor escolaridade apresentam mais solidão, 25,8%. O sentimento de solidão aumenta com a idade e é mais frequente nas pessoas viúvas e nas pessoas solteiras do que em pessoas casadas. São dados assustadores e realmente a solidão pode ser um sentimento avassalador. E por isso é fundamental entendê-lo em profundidade. Então, hoje nós vamos falar sobre assunto de solidão. Você também pode nos acompanhar. Mas antes, nós vamos para nosso momento tão importante, em que vamos falar um pouquinho sobre o que é doula. Você também pode já nos acompanhar nesse momento. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu comecei a ver aqui você organizando, fiquei assim até interessada em saber. E você também pode explicar o que é doula, qual o papel da doula na vida da gestante. Claro, com certeza. Então, bom dia a todos. O meu nome é Inês, eu sou doula, sou também conselheira em aleitamento materno. E a doula vem da palavra grego e que significa mulher que serve. Tal como Nossa Senhora, que eu costumo dizer que foi a primeira doula, que quando soube que a sua prima Isabel estava grávida, colocou-se ao serviço dela. E é uma grande verdade mesmo, Sim, né? É mesmo. Então, a doula é a mulher que acompanha durante a gravidez, também durante o parto e durante o pós-parto. Educo na educação perinatal, portanto, tudo o que tem a ver com a gravidez, com o nascimento do parto. Estou presente com os casais também durante este trabalho de parto, até ao nascimento, e depois no pós-parto, acompanhar também a puérpera na amamentação e nos cuidados ao recém-nascido. E você poderia também, já começando a explicar para nós o que você trouxe aqui, não é? Que eu também fiquei curiosa como é que é, o que não é. Sim. Então, estes itens aqui, não é? Temos a placenta, temos uma pelve, temos um bebê, que eu costumo usar nas minhas sessões de educação perinatal, portanto, durante a gravidez tenho sessões com os casais nos quais os informo sobre o trabalho de parto, sobre as fases do trabalho de parto, sobre os motivos reais para ser feita uma indução de trabalho de parto ou uma cesariana. Também explicamos tudo o que vai acontecer para eles no dia
já estarem um pouquinho mais preparados para como é que o seu bebê vai chegar ao mundo. Depois trouxe também aqui a maminha, porque também uso para explicar antes do parto como é que um bebê deve ser colocado à mama, não é? Como é que esta amamentação deve decorrer, quais são os benefícios do leite materno. E depois estes elementos que eu tenho aqui são alguns que eu uso durante o trabalho de parto, principalmente porque as grávidas que me procuram viver um parto o mais natural possível, portanto sem analgesia epidural, e eu uso várias técnicas não farmacológicas de alívio da dor. Uso, por exemplo, o rebozo, um pente, também trouxe a venda ou a luzinha, que nós metemos um ambiente mais calmo e tranquilo para este trabalho de parto se desenrolar. Também trouxe a minha bolsa de água quente, portanto, muito mais coisas eu uso durante este trabalho de parto, mas são apenas alguns elementos demonstrativos. E o que levou você a começar esse trabalho? Você que sua área é a advocacia, sim, né? Sim. Mas você passou para ser doula. Sim, sim. Então eu era advogada até há bem pouco tempo, mas optei, depois de passar pela gravidez, eu também sou mãe, tenho uma bebé de 16 meses que se chama Glória, e depois de passar por esta experiência de gravidez e de parto, decidi que a minha missão e que Deus me chamava a servir as mulheres e a servir estes casais neste processo. E tem sido um desafio muito bom e com muitas bênçãos de Deus, sem dúvida. Me diz uma coisa, quando que começa, vamos dizer assim, a partir do momento que a mulher está grávida, que altura que começa o papel da doula? Então, o papel da doula, na verdade, pode começar desde logo. Algumas doulas que acompanham até a pré-conceição dos casais, portanto, ainda antes da gravidez. Eu, enquanto doula, foco mais na gravidez, parto e pós-parto, mas logo que as mulheres saibam que estão grávidas, podem entrar em contacto comigo. Algumas contactam às 6 semanas, quando o teste dá positivo, para garantirem logo a minha presença neste trabalho de parto e no parto. Outras mais avançado, portanto, vai depender muito do momento em que a grávida decide ter este acompanhamento. Então, vamos iniciando com aquelas que descobriram que está grávida, e às vezes é a primeira vez, não é? A partir desse momento, qual é o trabalho que você vai fazendo especificamente? Então, nós fazemos um trabalho educativo, em primeiro lugar, não é? Um trabalho com sessões de educação perinatal com as grávidas, como eu já referi no início. Também é um apoio emocional constante, desvendar mitos, desvendar também como é que o pai pode ajudar, inclusive, porque muitas vezes os pais sentem-se assim um bocadinho, como é que eu posso ajudar a minha esposa neste papel? Também tentar incluí-lo aqui. Depois eu fico sempre disponível também por mensagem, por chamadas, para me ligarem. E, portanto, também desvendo aqui muitos mitos, muito aconselhamento. E você falou dos mitos, e quais são os mitos que mais aparecem? Há muitos. Por exemplo, na gravidez, mais pensando para o parto, que, por exemplo, um bebê não vai passar porque a mãe é muito magra ou a mãe é mais forte, que um bebê com o cordão enrolado ao pescoço tem de ser uma cesariana. Então há, assim, vários mitos que são precisos desvendar. Também, por exemplo, que as grávidas têm de estar repousadas e não praticar exercício físico. Pelo contrário, nós temos estudos científicos que nos dizem que é muito bom que as grávidas se exercitem durante a gravidez, também para ajudar depois neste trabalho de parto o bebê a encontrar o seu caminho na pelve. Isso pode acontecer, essa atividade física, desde o início, ou tem que ter um certo cuidado? É uma pergunta que eu faço porque eu sei que muitas mães às vezes ficam... Sim, então o que eu recomendo sempre é que também procurem ajuda especializada no que toca ao exercício físico e na prática de exercício físico. Mas este exercício pode ser mantido durante a gravidez até ao final da gestação, desde o início. Mas sempre com alguém que também saiba aqui desta prática de exercício. Portanto, uma fisioterapeuta pélvica ou um instrutor de pilates também mais vocacionado para a gravidez. Porque há determinados exercícios que a mãe não deve fazer durante a gravidez. E esse caminho de preparação é muito importante. Muito importante, sim. Para receber o seu filho nos braços, né? Exige também um certo cuidado, né? Sim, principalmente para que a grávida tenha uma experiência de parto positiva e também que o seu bebê nasça de uma experiência de parto positiva, porque quantos bebés não nasceram a ouvir o dia em que tu nasceste foi o pior da minha vida, porque acontece muitos partos traumáticos, não é? E eu também quero tornar esta experiência mais rica. E é lindo mesmo, sim, né? É muito bonito. Importante. E nós vamos ficando por aqui.
no momento. Eu sei que nós temos outras perguntas, também nós queremos logo também saber, né, o papel dos pais, não é? Eu fiquei assim com essa pergunta, deixo já para Inês, para ela também ver, responder depois, né? Qual a importância do pai, não é, nessa preparação? Sim. Então, nós vamos agora para o nosso próximo momento, em que vamos falar um pouquinho com a doutora Maria a respeito da solidão. Sei que você também está interessada em saber se você está vivendo esse processo de solidão, se você conhece alguém que vive esse processo de solidão. Então, não saia daí e nós já voltamos. E nós já estamos aqui de volta na nossa sala de estar e hoje tenho a alegria de receber a doutora Maria, que vem falar um pouquinho para nós sobre o assunto que logo no início do programa nós falamos a respeito da solidão. E eu já quero dizer, seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria poder também ouvi-la, né, e aprender um pouquinho mais dessa realidade a qual acredito que nós vivemos, não é, nesse mundo. E você poderia partilhar conosco um pouquinho a respeito dessa realidade da solidão? Assim, antes de mais, obrigada por me receberem. É verdade, a solidão está a ser um fenómeno cada vez mais transversal, ou seja, até há bem pouco tempo achava-se que era algo que afetava maioritariamente as pessoas mais velhas. A verdade é que agora está a ser transversal às várias faixas etárias e de uma forma muito assustadora, de facto, e intensa, sim. Quando você diz que hoje está crescente, você olhando, acompanhando, acredito que você acompanha muitas pessoas e também conhece muitas pessoas, aonde que está a raiz dessa solidão de tantas pessoas, não é, que começam a viver essa realidade? A verdade é que não há uma explicação única, nem um motivo único para as pessoas se sentirem sós. Há aqui uma série de fatores de risco, de acontecimentos mais particulares que nos tornam mais vulneráveis à solidão. Entre eles, por exemplo, a pobreza, uma situação de pobreza, desigualdade social, pertencer a uma minoria social, uma situação de desemprego, ser cuidador informal também. E depois acontecimentos mais particulares, como uma doença, um processo de luto, uma separação, um divórcio, um processo de imigração e a transição para a reforma. Estes têm sido assim alguns dos fatores de risco que têm sido identificados na literatura como tornando-nos um pouco mais vulneráveis aos sentimentos de solidão. Sim, mas não há um motivo único, não é? A solidão é experienciada de maneira diferente por cada pessoa. E então, depende um pouquinho da situação a qual a pessoa está, sim, né? Sim, sem dúvida. Nesse sentido, é mais homem, mulher, tem criança, tem adolescente, como nós já conversamos um pouquinho antes, né? Então, você estava até dizendo a respeito dos adolescentes que também me surpreendeu, não é? De pensar que hoje também já começa até mais cedo do que nós imaginamos, né? Sim, sem dúvida. Porque a solidão, ao contrário do que se calhar muitas pessoas pensam, a solidão não tem a ver com a quantidade de interações sociais, com a quantidade de pessoas que nós temos à nossa volta. Tem mais a ver com a qualidade dessas relações. Ou seja, a solidão instala-se, os sentimentos de solidão instalam-se quando há uma discrepância entre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo e aquilo que eu realmente obtenho nas minhas relações sociais. Portanto, se eu não sinto as minhas relações como significativas, existe uma grande probabilidade de eu me sentir só. Portanto, não tem só a ver com a quantidade de relações, mas mais com a qualidade dessas relações. Portanto, sim,
E eu tenho visto muito na minha prática que os adolescentes, portanto, que se espera que haja aqui, não é, a parte da socialização mais presente, mas lá está, não tem só a ver com isso. E a verdade é que os adolescentes também já estão iniciando também cada vez mais sós. Sim, né? sim. Mas lá está, é transversal a várias faixas etárias. Não é algo mais do género feminino nem do género masculino. Eu acho que está mesmo a ser transversal. Embora possa estar, lá está, mais presente nas pessoas mais velhas, também porque a nossa população é mais envelhecida, não é? Em Portugal, especificamente. Portanto, aqueles números que referiu no início fazem sentido, porque temos uma percentagem maior de pessoas mais velhas do que mais novas, não é? Mas, por comparação, não é? Eu diria que não está só nas pessoas mais velhas já. É interessante porque hoje nós estamos também falando a respeito da doula, né? Aquela que acompanha as mulheres, não é? Também a família. E eu já quero vou perguntar para a Inês, não é? Em que momento a mulher também pode ter esse momento de sentir a solidão, não é? Seja durante todo o processo da gravidez e após o parto também. Sim, então durante a gravidez muitas mulheres sentem-se sozinhas ou porque estão a passar pela gravidez sozinhas e ainda não encontraram também pares que se possam relacionar para estarem na mesma situação que elas. Mas eu diria que esta grande solidão muitas vezes é sentida no pós-parto. Até nós temos de ter algum cuidado para verificar se após 6 semanas o parto estes sentimentos se mantêm, porque aí já é necessário procurar uma ajuda mais individualizada, tendo em conta que poderemos estar perante um cenário de depressão pós-parto, não é? Mas é principalmente ali no pós-parto que a mulher se sente mais só, porque também há uma grande descarga hormonal após o trabalho de parto e muitas das noites também são passadas sozinha, não é? Durante a madrugada, a alimentar um bebê, mas na verdade milhares de mulheres no mundo estão a passar também por isso. Mas também é um momento de alguma solidão, portanto também é importante procurar pares para se relacionarem e perceberem que não estão sozinhas, porque não estão mesmo. Você também acompanha algum desses casos também? Por acaso não tenho em consulta neste momento, porque lá está, eu acompanho maioritariamente adolescentes e jovens adultos. Portanto, não tenho muitas recém-mães, nem mulheres no processo da gravidez, mas pegando aqui um bocadinho no que a Inês disse, eu acho que a maternidade pode ser um momento particularmente desafiante a nível emocional para a mulher, muito pelo que a Inês referiu, os fatores físicos, como é óbvio, não é? Mas eu acho que também pode, às vezes, ser mesmo quando não há uma perturbação psicológica diagnosticada, como é o caso da depressão pós-parto, pode não ser uma fase boa para a mulher. E isto às vezes pode ser muito solitário, porque quando isto acontece há muita culpa e muita vergonha envolvida. Porque a maternidade ainda é muito romantizada, não é? E é expectável que eu sinta uma ligação automática com o bebê, este amor incondicional que me invade, que seja tudo bom e positivo, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é um momento particularmente feliz para a mulher. E isto pode ser extremamente solitário. Há muita vergonha, muita culpa envolvida. E para além disso, acho também importante referir que há aqui ainda pode haver uma sobrecarga da mulher, no sentido em que a maior parte das tarefas, não só as relacionadas com o cuidado do bebê, mas a maior parte das tarefas de casa ainda são asseguradas pela mulher, comparado com o homem, não é? E isto também pode trazer aqui algum desamparo, alguma solidão, inclusive. E nós vamos percebendo, né, que é um momento, como você disse, né, é um momento de grande alegria, não é? Pela chegada do bebê, mas a mulher pode passar por esse processo. Numa situação como esta, como ajudar a pessoa nessa situação? Eu diria que pode ser necessário aqui a mulher receber apoio, lá está, mais individualizado, mais especializado, de um psicólogo, inclusive, não é? Porque podemos estar perante
efetivamente há alguma perturbação específica, como o caso da depressão pós-parto, e aí é fundamental que exista acompanhamento psicológico, mas a rede de suporte também é muito importante, sem dúvida. E percebermos que pode nem sempre ser um momento feliz, tanto a gravidez como o pós-parto, não é? Mas mesmo a gravidez, às vezes é uma fase extremamente difícil para a mulher, não é? Que também tem momentos... Eu não sou mãe, portanto, eu particularmente não sei a sensação, mas acredito que tenha muita coisa boa a acontecer, mas pode ser também muito... Por isso que é importante, né, o papel da doula, estando perto, essa motivação, não é, que ajuda nesse processo, né? Mas falando sobre a solidão, há uma relação da solidão e o medo? Eu diria que sim, que a solidão e o medo podem ter uma relação bastante estreita, no sentido em que há algo que é fundamental para nós, seres humanos, e que nós encontramos nas nossas relações sociais, que é a segurança, quer física, quer emocional. E se nós nos sentimos sós, isso pode fazer com que nos sintamos também mais inseguros, mais vulneráveis, e isso pode ser acompanhado de sentimentos de medo. Portanto, eu diria que sim, que as duas coisas podem estar bastante relacionadas, sim. Agora, hoje nós estamos no mundo da tecnologia, não é? Essa tecnologia também vem trazer a solidão ou não? Em que faixa etária a tecnologia atinge as pessoas? Eu acho que a tecnologia, aqui no que diz respeito particularmente à solidão, eu acho que a tecnologia tem aqui um potencial de atenuar e inclusive ajudar a colmatar os sentimentos de solidão das várias faixas etárias. O exemplo mais recente e talvez mais impactante que nós temos é a pandemia, não é? Que já foi difícil porque nós vimos-nos obrigados a estar isolados uns dos outros, não é? E então eu pergunto-me como teria sido se não tivéssemos acesso às tecnologias e a esta possibilidade de contactarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nos são próximas. E quem diz a pandemia diz situações, por exemplo, em que a pessoa se vê obrigada a estar afastada da sua zona de residência, onde tem as suas relações, não é? Por trabalho ou por outra circunstância qualquer. E as tecnologias permitem manter este contacto e ajuda a atenuar, eu penso que ajuda a atenuar e inclusive a colmatar estes sentimentos de solidão, sim. Agora, ela também pode levar, por exemplo, a pessoa também a viver mais solidão, a tecnologia, naquilo que a pessoa, se ela para muito tempo? Eu acho que principalmente as redes sociais podem ter aqui uma certa componente de nos fazer sentir mais sós, pela comparação. Sim. Ou seja, comparamos-nos muito às outras pessoas, ao que as outras pessoas expõem nas suas redes sociais, que normalmente são coisas boas, são coisas positivas, não é? E por comparação, às vezes sentimos que a nossa vida se calhar não está a correr tão bem como nós desejaríamos em comparação às outras pessoas. E isso pode fazer-nos sentir um bocadinho mais sós, sim. Mas não acho que seja... Somente isso, né? Sim, sim, de todo. Acho que tem um potencial muito positivo também. E também aí nesse processo da solidão, o fato da pessoa estar sozinha também, muitas vezes, né? Às vezes não estar perto de um familiar também, não é? Não ter o contato, tudo isso pode levar a pessoa a viver um momento de solidão, né? Sim. Sim. Embora, como eu disse anteriormente, não tem só a ver com as pessoas, com a quantidade de pessoas que nós temos à nossa volta, não é? Nós podemos estar rodeada de pessoas, exatamente, e sentirmos profundamente sós ainda assim. Porque não basta termos muitas pessoas à nossa volta, precisamos nos sentir conectados a essas pessoas. Agora, enquanto você estava falando, eu pensei o seguinte: uma pessoa que esteja nos acompanhando agora, que às vezes está rodeado e às vezes tem esse sentimento, o que ela faz numa situação como esta?
que ela pode fazer? Qual é a orientação ou então quais as pistas que você poderia dar para que a pessoa também pudesse sair desse momento? Eu apelaria a uma comunicação mais aberta, porque às vezes nós sentimos-nos sós e assumimos que as pessoas à nossa volta não percebem, não nos compreendem, às vezes sentimos isto e se falarmos abertamente com essas pessoas, principalmente se forem pessoas que nos são próximas, com quem temos uma relação de confiança, pode ser bom expressarmos abertamente aquilo que estamos a sentir, que nos estamos a sentir sós. Às vezes este sentimento de solidão vem de um sentimento de incompreensão, de não sermos aceitos, de não sermos ouvidos. E, portanto, eu apelaria a uma comunicação mais... Nem sempre é fácil, não é? Sim. Mas eu apelaria a comunicarmos melhor uns com os outros. Sim. Então, a comunicação nos ajuda a até mesmo viver melhor, não é? A comunicação, às vezes até dentro de casa, né? Às vezes nós nos sentimos, mesmo estando ao redor da nossa família, podemos viver a solidão. Então, o comunicar-se é a chave para sairmos da solidão. Podemos dizer assim? Eu diria que é um aspecto muito importante, sim. Sim. E nós já estamos chegando ao final desse primeiro momento, mas já convido você também para não sair daí. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos. E nós já estamos aqui de volta e conversando com a Inês, né? Ela que veio falar um pouquinho para nós sobre o que é a doula. Se você não ouviu no primeiro momento, volta a perguntar para ela. E depois nós temos a segunda pergunta, que é o papel do pai nesse processo de acompanhamento. Então, para quem não sabe, não é? Exatamente. A doula é a mulher que serve, não é? Eu sou doula, educadora perinatal e conselheira em aleitamento materno e, portanto, fiz... E você também tinha dito que você fez um curso, né? Sim, você se preparou precisamente. para Nós, isso. para sermos doulas, também temos de fazer um curso específico de doula, não é? Para fazer um curso no apoio à amamentação também fiz um curso nesse sentido e, portanto, não foi algo que decidi, não é? E comecei a aplicar, sim. Teve muitas horas de estudo, preparação, um exame, inclusive. Então, você que está nos acompanhando pode ter certeza que ela é segura, né, o Inês, para viver esse processo ao lado de cada mulher, né? Mas eu deixei uma pergunta, não é? A respeito do papel do homem, do pai, ao lado da esposa, né? O papel do pai é fundamental. Eu sempre digo aos casais que eu acompanho para eles não terem medo, porque a doula não substitui o pai, nem o pai vai substituir a doula. Nós somos complementares, não é? E é muito importante também que este bebê, não é? Que foi concebido fruto do amor dos pais, não é? Que também eles depois estejam em conjunto para receber este bebê. E eu nas minhas sessões também tento e procuro que o pai se sinta integrado, por exemplo, nas posições do trabalho de parto, que ele ajude nas posições e tente integrá-lo também nos métodos de alívio da dor não farmacológicos. Eu ensino ao pai para ele também aplicar na mãe e saber e sentir-se também aqui um elemento-chave no desenrolar do trabalho de parto. E, para além do mais, o pai também é um elemento-chave no pós-parto. Muitas vezes esquecemos-nos, mas é este pai que vai estar em casa a observar a mãe, não é? Às noites, não é? Então, também incentivá-lo e relembrar que ele tem aqui um papel muito ativo no pós-parto, também no incentivo à amamentação e também na ajuda com os cuidados ao recém-nascido. E nessas 3 fases, Inês, quais os instrumentos que você utiliza? Portanto, na gravidez utilizo os materiais mais educativos, não é? Sim, sim. Depois, durante o trabalho de parto, uso vários materiais, desde o duche, para aliviar também aqui as dores do trabalho de parto, a bola de pilates, também o rebozo, que está aqui, que é um pano mexicano que também ajuda bastante no alívio da dor, que podemos usar tanto na barriga como nas costas da mãe. Usamos também a bolsa de água quente, uso também óleos essenciais, portanto há uma panóplia de massagens, também há muita coisa que podemos ajudar, para além de exercícios como spinning babies, também para ajudar este bebê a descer de forma mais natural, para também desenrolar aqui o trabalho de parto.
Enquanto você estava falando, eu fui pensando assim, e isso vai tirando um pouco da tensão, né? Sim, precisamente, porque e a respiração também, que é muito importante. Eu respirar, e muitas vezes até no trabalho de parto, apesar de eu ensinar às mães durante as nossas sessões, muitas vezes também estou ali para respirar com elas na contração, que é muito importante, porque nós estarmos tranquilas também faz com que levemos oxigênio ao nosso bebê, portanto o nosso bebê está a receber todo o oxigênio, está a sentir a mãe tranquila e relaxada, que é muito propício aqui para o desenrolar do trabalho de parto. E quais as vantagens de ter uma doula, tanto para a mãe como para o bebê? Sim. Então, podia ser eu a dizer aqui quais são as vantagens de ter uma doula, mas existem mesmo estudos científicos Sim. sobre o papel da doula e sabemos que reduz a taxa de cesariana, reduz o pedido de analgesia epidural, reduz também o uso de ocitocina sintética, também reduz a utilização de fórceps e ventosas no trabalho de parto, também reduz a satisfação, aumenta a satisfação desta mãe nesta relação mãe-bebê e aumenta também os índices da mãe ficar mais tranquila neste pós-parto e, portanto, há uma redução da taxa de depressão pós-parto. Não, eu fico imaginando uma mãe sendo bem acompanhada, a criança vai nascer com tranquilidade. Sim. Não é? Lógico, ninguém vai tirar aquele momento, Sim. Não é? Mas o quanto que é realmente importante essa segurança, né? Sim, mesmo que o parto, sabemos que há situações de emergência, não é? Sim. E mesmo que o parto não decorra como esta mãe idealizava, né? Não é? Ela pelo menos tem a certeza que fez tudo o que podia para receber este bebê da melhor forma. Agora, uma outra pergunta. As doulas fazem todas as mesmas coisas ou não? Fazemos todas as mesmas coisas ou não? Então, cada doula é diferente, não é? Na sua abordagem sim, também sim. Com a família. Algumas doulas, como eu dizia no início, até estão mais vocacionadas para a pré-conceição, não é? Eu, em particular, acompanho a gravidez, o parto e o pós-parto e acho que também a minha fé traz aqui um elemento muito bonito e fundamental para os casais, não é? Porque não tem como pensar no nascimento de um bebê sem pensar em Deus, não é? Neste milagre que é a vida e, portanto, também esta minha forma de posicionar e também defender a mãe e o bebê, independentemente da idade gestacional, acho que também traz um olhar mais materno e mais carinhoso. E nessa sua experiência, você tem algum momento assim que foi assim, mas como foi bom, como foi importante, um momento assim alegre? Sim, por acaso esse momento assim veio-me, há uns tempos fizeram uma pergunta qual era o que é que eu mais gostava no meu trabalho, ou qual foi o momento mais marcante no meu trabalho. E eu tive em profunda reflexão e foi, eu acho que é mesmo o momento em que o bebê está ali a coroar, não é? No parto normal e a mãe agarra no bebê e mete os filhos nos braços. E eu fiz a reflexão, meu Deus, isto é como nós um dia vamos te ver face a face, não é? Nós temos aqui uma relação contigo, ainda não te vimos face a face, isto é tal e qual o nascimento. Então foi muito profunda essa reflexão que eu fiz e muito bonita. Então é muito importante esse momento, não é? Da doula, estando assim perto, estando junto, né? E vai criando uma amizade ali também, e o que vai ajudando, eu fico olhando, vendo durante esses meses todos que a mãe está grávida, não é? Tendo esse acompanhamento, quanto que vai gerando até, vamos dizer assim, vai tirando até os mitos, né? Que a gente tá falando hoje de mitos, há né? muito mais tranquilidade, pelo menos os feedbacks que eu tenho mesmo dos meus casais é que sentem-se mais seguros, mais apoiados, mais tranquilos. Então também trazer mais leveza aqui para esta jornada da maternidade. É uma alegria e tenho certeza que agora nós vamos sempre poder, assim, te ouvir, né? De vez em quando você vai aparecer aqui no nosso programa e vai ser uma grande alegria também poder aprender um pouquinho mais, né? Obrigada. Hoje eu tenho certeza que muitas mulheres aprenderam e muitas famílias, não é? Porque é importante a gente, nesse processo da gestação e pós-parto, realmente tirar todos os mitos, né? Os medos, não é? As inseguranças, não é? E percorrer a gravidez com tranquilidade é muito benéfico para a criança, né? Sim, e para a família também. E para a família também. Sim. Então, obrigada. Foi uma alegria tê-la aqui. Volte sempre.
E nós vamos agora para um próximo momento em que nós estamos falando a respeito da solidão. A solidão que hoje nós estamos vivenciando em nossa sociedade. E estou aqui de volta com a doutora Maria, né? E nós estamos falando hoje a respeito da solidão, né? E tenho certeza que em casa também todos estão acompanhando, porque é um assunto do momento, não é? Faz parte hoje da nossa sociedade a solidão. E nós podemos melhorar, não é? Esse momento que vivemos. E como eu já estava perguntando para você também, a solidão pode trazer problemas mentais? A solidão por si só não é um problema de saúde mental, mas está aqui muito relacionado. Ou seja, existe aqui uma relação bidirecional, que é quando existem problemas de saúde mental, a probabilidade de nos sentirmos sós é maior. E ao mesmo tempo, quando nos sentimos sós, isso também pode ter um impacto muito negativo na nossa saúde mental. Os estudos têm demonstrado que a solidão pode relacionar-se aqui com um maior risco ao nível da depressão, ansiedade, stress. Pode afetar-nos também aqui mais ao nível da nossa autoestima, do sono também. Ou seja, quando nos sentimos sós, há um sofrimento psicológico associado. E quando existe um sofrimento psicológico associado, isso destabiliza-nos fragiliza-nos a nível mental. Sim. E é também aqui que entra o psicólogo e o apoio psicológico, muitas vezes. Nesse sentido, qual o papel, então, do psicólogo nessa situação? É apoiar a pessoa quando existe esta experiência de sofrimento psicológico, quer seja relacionado com a solidão, quer seja relacionado com outras... Porque lá está, muitas vezes a solidão traz aqui outras questões, sintomatologia mais depressiva, mais ansiosa, maior stress, o sono fica perturbado muitas vezes. Agora, dentro dessa realidade da solidão, sempre é necessário ter uma terapia ou não? Não é a única resposta, não é a única possibilidade de ajuda para as pessoas, mas para alguns de nós é de facto a melhor estratégia. Sim. Queria só voltar um bocadinho atrás, aqui na questão do impacto da solidão na nossa saúde. Falámos do impacto na saúde mental. Eu acho que é importante referir também o impacto na saúde física, que é enorme também. Ou seja, a solidão tem vindo a ser relacionada aqui com problemas diversos ao nível da saúde física, desde o aumento dos níveis de colesterol, hipertensão arterial, doença crónica. O nosso sistema imunitário fica a trabalhar menos bem, não é? Fica com déficits ao nível do funcionamento do nosso sistema imunitário. A atividade cognitiva diminui, as demências surgem aqui bastante, abuso de substâncias. Portanto, há aqui uma série de impactos também ao nível da saúde física. Só para termos uma ideia mais concreta, a solidão, estima-se que a solidão possa afetar a esperança média de vida de maneira equivalente a fumarmos 15 cigarros por dia. Portanto, não é por acaso que está a ser vista e encarada como um problema de saúde pública neste momento, porque tem de facto aqui um impacto muito significativo, tanto a nível da saúde mental como física também. Pronto, queria só... achei que era importante referir aqui também a parte da saúde física. Agora, dentro dessa realidade da solidão, a atividade física é importante dentro dessa situação? A atividade física tem uma série de benefícios para nós, não é? Libertamos uma série de hormonas positivas no nosso organismo. Para algumas pessoas poderá funcionar, sim. Mas acho que particularmente no que diz respeito à solidão, talvez seja
mais significativo se for uma atividade física praticada em grupo. Por exemplo, que nos permita... se relacionar, né? Exatamente, exatamente. Sim, pode ser uma das estratégias a adotar quando nos sentimos mais sós, aderir aqui a uma atividade nova, em grupo, com a qual nos identifiquemos. Não tem que ser necessariamente o exercício físico, não é? Sim, sim. Pode ser aulas de desenho, qualquer coisa com a qual nos identifiquemos. E que seja aqui praticada com outras pessoas e que nos permita aqui estabelecer relações. Então, na verdade, é a pessoa sair do que ela está vivendo e sair para estar com outros, né? Se interagir, né, com outras pessoas, Sim. seja numa aula, como você disse, sim. não é? Sim. Desde que ela saia de si mesma, né? Sim. É um processo que ela tem que querer e o fato da pessoa... vamos dizer assim, sair de si, ela vai também responder a uma situação na qual ela está vivendo. Né? Acho que devemos ter este papel ativo também, sim, na procura daquilo que faz sentido para nós, sim. daquilo que, sim, sem dúvida, fazer voluntariado também é uma boa opção. Agora, com as tecnologias, há cada vez mais grupos online em que os membros desses grupos têm interesses em comum. Sim. Ou seja, as pessoas quando aderem já sabem a priori que aquele grupo é, sei lá, constituído por pessoas que gostam de equitação, que gostam de literatura clássica, sei lá, inúmeros grupos desses. E pode facilitar aqui o estabelecimento de relações com pessoas com as quais nos identifiquemos, não é? Diante, por exemplo, nós estamos diante de uma pessoa que hoje manifesta essa situação de solidão. A terapia pode ajudá-la a encontrar a raiz dessa solidão? Sem dúvida, sim. O processo terapêutico pode ajudar a pessoa a compreender os sentimentos de solidão, inclusive o que é que pode estar na origem desses sentimentos e desenvolver estratégias para lidar com esses sentimentos, sim, sem dúvida. Que ajuda a pessoa a sair, né? Daquela situação com a... Sim. Agora, lógico, para isso a pessoa tem que ter determinação para ir em busca de uma terapia, né? Que nem sempre, não sei se a pessoa vai, não é? Hoje em dia, em busca, ou às vezes a pessoa talvez até viva sem perceber que está vivendo um processo de solidão. Ou não? Eu acho que será bastante perceptível quando nos sentimos sós. Claro que às vezes temos mais consciência do que se passa connosco a nível emocional. Há momentos em que temos mais essa consciência do que outros. Mas eu acho que todos nós conseguimos identificar relativamente fácil os sentimentos de solidão. É uma emoção relativamente fácil de identificar, eu acho. E me diz uma coisa, há benefícios com relação à solidão? Existe algum benefício? Quando pensamos na solidão que traz sofrimento psicológico, não há benefícios. Mas eu acho que é possível e saudável quando nós encontramos bem-estar na nossa própria companhia, quando não estamos dependentes da presença de outras pessoas. Ou seja, muitos de nós escolhem, inclusive, viver de forma mais solitária e, por se tratar de uma escolha, muitas vezes não traz sofrimento psicológico e traz até benefícios, não é? Este conceito na psicologia, este conceito de estar sozinho e gostar de estar sozinho, não se chama solidão, chama-se solitude. Este conceito de solitude, de estar sozinho e gostar de estar sozinho. Ou seja, não tem que haver necessariamente um sofrimento psicológico associado, não é? E pode trazer benefícios... Existe, então, um momento natural, é isso? Para algumas pessoas pode não ser algo mau, sim. E pode até ter benefícios ao nível da espiritualidade, por exemplo, uma maior espiritualidade, um maior autoconhecimento, uma maior criatividade, dependendo do que a pessoa procura para a sua vida, não é? Mas quando existe sofrimento psicológico associado, aí não há benefícios, não é? Mas quando escolhemos... Como é que nós podemos identificar no adolescente, quando você falou a respeito do adolescente, que hoje também é uma margem, como que um pai e a mãe podem identificar essa solidão? Tem como? É assim,
a solidão manifesta-se de maneiras muito diferentes de pessoa para pessoa. É uma experiência muito pessoal e muito subjetiva. Visto de fora, não é fácil identificar claramente que a pessoa se sente só, porque já vimos que eu posso ter muitos contactos sociais, ser super ativa a nível social e, no entanto, essas relações que eu tenho não serem significativas para mim e eu sentir-me só, não é? E, pelo contrário, as outras pessoas podem olhar para mim e achar que eu tenho poucas interações sociais, poucas relações sociais, sim, mas se essas poucas forem as que eu desejo e da forma que eu desejo, se são significativas, isso poderá ser o suficiente para não me sentir só, não é? Portanto, visto de fora, pode ser difícil de identificar claramente que a pessoa se sente só. O que é que eu apelaria? Talvez que procuremos estar um bocadinho mais atentos às pessoas que nos são próximas, que nós conhecemos melhor, não é? Tentarmos perceber quando há aqui mudanças naquele que é o comportamento habitual da pessoa, tentarmos identificar e tentarmos perceber junto da própria pessoa o que é que poderá estar a acontecer, perguntando diretamente e estando lá para a pessoa, não é? Que pode ser solidão, como pode ser outra coisa qualquer mais negativa. Mas assim, não há sinais concretos, assim, né? Não, porque é uma experiência muito pessoal e muito subjetiva. Pode ser difícil, visto de fora, identificar claramente que a pessoa se sente só. Sim. Sem ela se dizer, fica mais difícil, então. Sim, sim. Mas quando também é um adolescente, é mais difícil, não é? Porque daí o adolescente realmente não... Há a questão dos adolescentes por natureza se isolarem um pouco. Sim. Não é isolarem, mas haver aqui um distanciamento que é natural da fase de desenvolvimento, não é? Aqui um distanciamento dos pais e dos adultos, não é? Serem mais reservados, quererem mais a sua privacidade. Portanto, às vezes pode ser difícil chegar até eles, sim. É um desafio que eu sinto muito nos pais dos adolescentes que eu acompanho. É esse. Às vezes é o chegar ao adolescente. Porque às vezes os adolescentes não permitem. Exato. É desafiante, sim. É um grande desafio, né? E hoje, então, nós aprendemos um pouquinho sobre a solidão. Sei que tem muito mais, né, doutora Maria, que para nós aprofundarmos sobre a solidão. Sei que o nosso programa é curtinho, não é? Mas eu tenho certeza que já deu para nós termos uma noção e estarmos atentos, não é? Atentos com aqueles que estão ao nosso redor. Sim. Então, eu quero já agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi Obrigada, uma alegria. E pode ter certeza que eu aprendi muito, né, ouvindo. E tenho certeza que as pessoas em casa também. E eu já pergunto, né, qual a mensagem que você gostaria de deixar para aqueles que nos acompanham nesse momento? Eu gostava de terminar num tom mais positivo. Sim. Mas, porque, ou seja, nós caminhamos para o caminho, nós estamos a caminhar para o individualismo cada vez mais, infelizmente. E isso distancia-nos muito uns dos outros. Mas eu gostava de terminar num tom mais positivo, de que a solidão de facto está a ser cada vez mais encarada como um problema de saúde pública. E têm sido levados a cabo programas, iniciativas muito boas. A maior parte delas até agora têm sido direcionadas, de facto, à população mais idosa. Portanto, programas de voluntariado, fantásticos mesmo. Porque, de facto, as pessoas mais idosas muitas vezes não têm rede de suporte, não é? E, portanto, há aqui este maior foco nas pessoas mais idosas, mas eu apelaria a estarmos um bocadinho mais atentos a nós, não é? Fazermos esta análise de se estará tudo bem connosco, não é? O que é que poderemos estar a sentir? Poderemos estar a sentir-nos sós, não é? E pedir ajuda. E atentos aos nossos, não é? A quem está mais próximo de nós. Perguntar, apoiar. Ser presença. Estarmos presentes, sim. Sim. Porque todos nós somos seres sociais, nós somos seres de relação, nós precisamos uns dos outros. Mas estamos a caminhar precisamente no sentido oposto. Portanto, eu apelaria
gostaria de apelar a estarmos um bocadinho mais atentos e presentes uns para os outros. Claro que isto na correria do dia-a-dia nem sempre é fácil, não é? Nas rotinas Mas eu acho que gostaria de deixar essa mensagem, sim, estarmos um bocadinho mais atentos. E é isso mesmo. Então, vamos estar atento a partir da nossa família, não é? Aqueles entes queridos que estão tão próximos de nós, nós podemos estar atentos, sermos essa atenção a cada um deles. Foi uma grande alegria estarmos juntos nesse dia, falando um pouquinho, não é, a respeito do papel da doula e também a respeito da solidão. E deixo aqui o meu abraço carinhoso a cada um e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.